Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Aí você fala assim, peraí, mas esse problema eu já vi, você já resolveu? Ah, sim, eu resolvi, né? Mas eu cometi uma falha lá, né? Na verdade, só queria ver se vocês estavam realmente prestando atenção. E uma das pessoas que estava assistindo, o Luiz, ele falou assim, vem cá, mas eu acho que talvez tenha um errinho ali, dá uma olhadinha e tal. E eu falei, puxa, é verdade. Então aquele vídeo que eu já fiz, eu já eliminei, tá? E esse daqui vai para vocês realmente gravarem a resolução como é que foi feita, tá? Nossa, tá quente aqui que o braço tá até molhado, ó. Então é assim, ó, para que a equação do segundo grau mx ao quadrado menos 2m menos 1 x mais m menos 2 igual a zero, admita raízes reais positivas. Quais devem ser os valores reais de m? Então, quando a pessoa lê ali raízes reais positivas, ela vem à mente dela o quê? Ah, isso aí é o discriminante, o delta, né? Quando o delta é maior que zero, eu tenho duas raízes reais, certo? Apesar de que ele não está falando só de duas raízes reais, ele está falando duas raízes reais e positivas, né? Ou está falando de raízes reais e positivas. Então, o delta, vamos fazer uma recapitulação aqui. O delta, né? Que é igual a b ao quadrado menos 4ac, quando o delta é maior do que zero, eu tenho duas raízes reais e diferentes. Quando eu tenho delta igual a zero, eu tenho duas raízes reais e iguais. E quando o delta é menor do que o zero, eu não tenho raízes reais, tá? Não tenho reais, não tenho raízes reais. Então veja, o delta tem que ser maior ou igual a zero para atender uma das condições que está escrita aqui, ó, raízes reais. Essas aqui são raízes reais e essas aqui são raízes reais. E foi aqui que eu errei, eu coloquei só maior que zero, tá? Então vai ficar assim, ó, b ao quadrado. Então vai ser menos tudo isso daqui ao quadrado. Só que o menos ao quadrado dá mais. Então vou colocar só o 2m menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é m, vezes o c, que é m menos 2. Tá bom? Então essa expressão tem que ser o quê? Tem que ser maior ou igual a zero. Que são essas duas aqui que atendem aqui, ó. Aqui vai dar o quê? O produto notável, 2m ao quadrado dá 4m ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, então dá menos 4m, mais o quadrado do segundo, mais 1. Aqui vai ficar menos 4m vezes m dá menos 4m ao quadrado, e menos 4m vezes menos 2 dá mais 8m. Isso tem que ser maior ou igual a zero. 4m ao quadrado com menos 4m ao quadrado sai fora. 8m menos 4m vai dar 4m. Esse mais 1 eu vou jogar para o outro lado lá com 0 e vai ficar menos 1. Então 4m maior ou igual a menos 1. Então daqui vai sair a primeira informação de que m tem que ser maior ou igual a menos 1 quarto. Tá? Como a outra resolução eu não tinha colocado igual a 0, né? A minha saiu simplesmente m maior do que menos 1 quarto. Tá? É claro que nas alternativas do problema lá, eu facilmente iria perceber que eu cometi algum erro, tá? Porque não tinha a alternativa só maior que menos 1 quarto. Mas se tivesse, eu estava vendido nessa aqui, tá? Então a primeira informação é essa aqui, m tem que ser maior ou igual a menos 4. Aí você fala, bom, mas então acabou, é só isso aí. Não. Aqui é para que as raízes sejam reais. Agora, para as raízes serem positivas. Para as raízes serem positivas, eu vou usar as relações de Girardi. Porque essas duas raízes, vamos chamar de x1 e x2, veja. x1 mais x2 vai ser o quê? Vai ser menos b sobre a. E o b é menos 2m menos 1. Então, menos menos vai dar mais. Então, vai ficar 2m menos 1 sobre o a, que é m. Tá?
E tem a outra que é x1 vezes x2, vai ser o quê? Vai ser c sobre a. E o c é o que que é? É m menos 2 sobre o a, que é o m. Tá vendo? Agora, para que as duas raízes sejam reais, quer dizer que essas... desculpa. Para que as duas raízes sejam positivas, né? Quer dizer que essa soma tem que ser maior do que zero, né? É a única coisa que me garante com certeza de que esse negócio vai ser maior que zero, é as duas serem positivas, né? E se as duas são positivas, então essa multiplicação aqui também tem que ser o quê? Maior do que zero. E é fazer o estudo do sinal disso aqui. Então, o estudo do sinal disso aqui, né? Dá para fazer duas retas e mais uma para colocar o resultado. E aqui é a mesma coisa. Duas retas, mais uma para colocar o resultado, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar o m, o estudo do sinal do de baixo é simples, porque o m, então a raiz disso aqui é zero, quando o m for maior do que zero é positivo, quando o m for menor do que zero é negativo. Então, eu vou colocar o zero aqui, ó. Tá? Esse aqui é o zero. É o zero. Então, a direita do zero, positivo, positivo, positivo. E a esquerda, negativo, negativo. E esse daqui, a raiz desse aqui, o que que é? É 1 meio, né? 2 vezes meio dá 1, 1 menos 1 dá 0. Então, a raiz desse aqui nessa direção, é o meio. Então, quando o m for maior do que meio, afinal, o coeficiente do m é positivo, então quando o m for maior do que meio, ela vai ser positivo. E menor do que meio, ela vai ser o quê? Negativo. Tá certo? Bom, como eu tenho... Aqui em cima tem um sinal, às vezes, diferente ou igual aqui, eu tenho que fazer a divisão dos sinais. Então, mais dividido por mais, dá mais. Menos dividido por mais, dá menos. E menos dividido por menos, dá mais. Então, aqui é o zero e aqui é o meio. Como isso daqui tem que ser maior do que zero, então a minha solução está aqui, ó. Para x maior do que meio ou x menor do que zero. Como aqui é estritamente maior do que zero, então aqui é bolinha aberta, não entra esses aqui. E aqui é a mesma coisa. Então o m também, tá? Vai ficar aqui, ó, que é o zero, né? Então a direita do zero, a de baixo fica positiva e a esquerda fica negativa. E essa daqui, a raiz é 2. 2 menos 2 dá 0, então eu vou colocar o 2 aqui, nessa direção, tá? A direita do 2, né, quando o m for maior do que 2, por exemplo, 3, 3 menos 2 dá 1, é positivo, então aqui é positivo, e a esquerda é negativo. Negativo, 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 tá? E vou fazer a divisão dos sinais, então mais dividido por mais dá mais, menos dividido por mais dá menos, e menos dividido por menos dá mais. Aqui é o 0 e aqui é o 2. Então, como ele quer que isso aqui seja estritamente positivo, ou seja, maior que zero, então, a solução está aqui e está aqui, porque é onde estão os positivos, certo? Então, eu tenho três informações que têm que ser satisfeitas. Ou seja, eu vou fazer a interseção dessas três informações, dessa, dessa e dessa. É a interseção desses três conjuntos. Esse aqui eu nem preciso escrever, na verdade seria x, né, menor do que zero e x maior do que meio. E aqui seria x menor do que zero e x maior do que 2, né? Para atender aqui. Só que o que vai me importar, na verdade, é essas soluções assim. Então, eu vou colocar de novo aqui. Essa e essa. As três que tem que ser atendidas. E as três é o quê? Essa e essa. Então, eu tenho o 0, o meio, o 2 e o menos 1/4. Então, eu vou fazer 4 linhas aqui. Ó. Menos 1/4, o 0, o meio e aqui o 2, certo? Aqui eu vou colocar a solução do primeiro lá. M tem que ser maior ou igual a menos 1/4. Então, igual, tá aqui, maior ou igual, tudo aqui, ó. Tá? Essa segunda eu vou colocar aqui. Então, o 0, bolinha aberta, não entra, e o meio não entra. Tem que ser maior do que meio, menor do que 0. Então, maior do que meio e menor do que 0. Tá? E essa aqui também é a partir do 0, né? Não entra, bolinha aberta, então menor do que 0. E aqui o 2, está aqui o 2, maior do que 2, está aqui, ó.
Tá? Bolinha aberta, bolinha aberta, bolinha aberta, bolinha aberta, bolinha fechada. Então a minha solução tem que satisfazer as três. Para satisfazer as três, então a solução está onde? Aqui nesse intervalo não está, porque aqui não satisfaz. No menos 1/4 entra, ó. Bolinha aberta, fechada. Então menos 1/4. Entre o menos 1/4 e o zero, entra. O zero não entra. Tá? Entre o 0 e meio não entra, porque aqui tem intervalo vazio. Entre meio e 2 também não entra, porque aqui tem intervalo vazio. Nesses pontos aqui, né, do 0, meio e 2 também não, porque é bolinha aberta. Mas aqui, além do 2, né, para a direita do 2, entra, mas o 2 não entra. Então, o 2 não entra. E aqui, acima do 2. Aqui é o 0. Tá? Então, a solução, né, quais devem ser os valores reais de m para que seja atendido isso aqui, né? São esses aqui, ó. São os valores entre menos 1/4 e 0 e maior do que 2, né? Na verdade, a gente pode colocar aqui, eu vou colocar pequenininho aqui, vou até aumentar para vocês verem bem, tá? Porque vai ficar pequeno, vai ficar assim, ó. M pertencente aos reais, tal que, né? É o conjunto dos valores de m pertencente aos reais, tal que menos 1/4 é menor ou igual a m, que é menor do que 0, ou m maior do que 2. Certo? Perceberam onde que eu errei? No outro? É um erro pequeno, tá? Mas é erro, então por isso que eu resolvi realmente gravar de novo. Tá? Muito obrigado, Luiz, pelo olhar atento aí, perceber as falhas. Qualquer um pode apontar falhas aí. Se tiver dúvida se tem falha ou não, põe nos comentários que eu elucido, tá? Sem problema nenhum, não tem problema nenhum nisso. Admito que erro, sou falho, não sou Jesus, não sou Deus, não sou perfeito, né? Então eu erro mesmo. Se eu tiver errado, eu corrijo, tenho humildade de falar, tá bom? O meu erro no outro é que aqui ficou simplesmente menos 1/4 menor do que m, menor do que 0, ou m maior do que 2. Mas não é só menor, é menor ou igual, tá? Então é isso aí. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece, o que tem aprendido por aqui, tá bom? Curta o vídeo mesmo. E segue a playlist que tá aqui, vamos que vamos, e até a próxima.